369. Acredito que você já tenha visto ou ouvido falar ou leu sobre alguma coisa, o código secreto do nosso gênio Nikola Tesla. Acontece que além de ser engenheiro, muito sábio e inteligente, ele tinha uma obsessão por números e ele estava encucado com o número 3. Ele tinha uma percepção aguçada pelo número 3, porque afinal ele recebia direto da fonte criadora, ele era incrivelmente conectado com o divino. Então, o número 369 realmente abrange uma fórmula secreta e, segundo ele, poderia salvar a humanidade e, de fato, depois de longos estudos e agora na nova era a qual nós estamos, nesse despertar global que está acontecendo, de fato, Nikola Tesla estava certo. Então vamos lá, sem mais delongas. Pense comigo, tá? Um triângulo em seu ponto de equilíbrio, onde a ponta fica para cima e a base aqui embaixo. Então vamos lá, temos um triângulo. Então vamos lá, a ponta de cima, número 3, temos o 3. A outra ponta de baixo da base, temos o 6. E na outra base temos o 9, 369, né? Então nós temos aqui um equilíbrio de polaridades, nós temos aqui 369. Então vamos lá. Número 3 representa a fonte divina, o Criador, o que cria, o que transmuta, o que transforma. Tudo começa nele, é a fonte divina, é o eu superior, é o interior, o sagrado, o Espírito Santo, o Espírito, o Deus que habita em nós, como você queira chamar. Temos essa fonte divina, fonte criadora. O número 3 representa a fonte criadora. Então, depois do 3, nós temos a outra ponta, o polo masculino. Então, temos o 6. O 6 representa a sustentação. Então, o 3 cria, o 6 sustenta. Então, vamos lá. O que sustenta? Um polo masculino é onde retém, onde segura, onde trabalha. Então, temos aqui o lado 6. Masculino. E o lado 9. Então, temos aqui já um yin e yang. O 9. 6, 9. Feminino. Feminino. O que destrói a morte, a aniquilação, o fim do ciclo. O que solta, o que expande. Então, isso nós temos aqui um equilíbrio. Fonte criadora, sagrado masculino, sagrado feminino. As bases de sustentação em polaridades. 3, criador, 6, masculino, que sustenta, e o 9, que solta, que libera. Do isso, nós temos o equilíbrio, tá? Nós temos o equilíbrio de criar, o equilíbrio de manter até onde for necessário e o equilíbrio de soltar quando temos que encerrar, quando temos que destruir. Então, cria, mantém, destrói. Ou cria, mantém, expande, solta. E esse ciclo que habita em tudo na nossa vida, em todas as áreas, tá? Em relacionamento, em negócios, em pessoas, em construção de coisas, nos ciclos lunares. A lua retém, mingua, cresce, expande. O nascimento contrai, depois expande, solta, libera. Então esse ciclo, ele se estende a tudo, né? Na alquimia, quando transforma o chumbo em ouro, seu estado de plenitude. Então o equilíbrio na alquimia também é assim, natureza, na terra, absorve, expande, solta. Tudo na nossa vida está conectado, tudo está interligado nas mesmas frequências, tá? De reter, segurar, expandir e soltar. Então, com base nisso, vamos voltar lá no triângulo. Vamos agora eliminar aqui a fonte criadora 3, tá? E vamos no 6. 6, polo masculino, né? Lembrando que todos nós temos a energia, tá? Independente de sexo, nós temos as duas energias, as duas polaridades dentro de nós que precisam ser equilibradas, o masculino e o feminino. Então vamos lá. O número 6, né? Masculino que segura, que retém. O masculino em excesso, se o masculino não solta, ele entra em desequilíbrio. Então, tendo o masculino em excesso, ele vai segurar, segurar e segurar. Ou seja, ele vai ter um 6 em cada lado do seu triângulo. Logo, ele não vai ter equilíbrio. Ele vai ter um meia
meia, meia. Então, o polo masculino em desequilíbrio vai ser manifestado quem em você? A besta, né? O masculino em excesso nada mais é do que o meia, meia, meia. Ele se torna uma besta. É difícil engolir isso, né? Vocês enquadram nesse caso de só segurar e não soltar? Então, você é uma besta. Tem contra fatos, não há argumento. Então, vamos lá. A pessoa que está muito no polo masculino, ela não tem fonte criadora, porque onde deveria ser a fonte criadora dela está o 6, ao invés do 3. Então, ele só vai segurar, ele vai só absorver o que vem de fora, ele não cria nada. Já ouviu falar que o diabo não cria nada? É bem isso. Então, a besta não cria. A besta segura, ele vai segurar o máximo de tudo que ele consegue, de tudo que ele ganha, tudo que vem de externo, ele segura. Então, como ele não tem capacidade de criar, ele segura o máximo tudo que ele tem, ele não solta. Então, ele tem um meia, um meia, um meia. Ele tem aqui a besta. Ele é a própria besta, tá? O excesso masculino em desequilíbrio se torna a besta. Temos um meia, meia, meia. Com o seu yang em desequilíbrio, ele é a besta. Ele segura ao máximo tudo que ele ganha. Ele não consegue soltar e ele caminha para a destruição. Já ouviu falar do mão de vaca? É bem o yang em desequilíbrio. A pessoa, o dinheiro que ela ganha, ela não consegue soltar. Ela não solta para nada. E vai só guardando, 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 não solta. Então, o yang em desequilíbrio, o ser humano se torna a própria besta, meia, meia, meia. E, por outro lado, o feminino. Então, o feminino em excesso também ocorre um desequilíbrio, porque ele não consegue segurar o que é para sustentar. Vamos lá, no lado feminino. Feminino em excesso, que só destrói, que só solta, ele vai ter um soltar, soltar, soltar. É aquela pessoa que tudo que ganha escorre entre as mãos. A pessoa não consegue segurar dinheiro, não consegue se estabilizar num relacionamento. O primeiro infortúnio que aparece, a pessoa já termina o relacionamento. Ou às vezes precisa encontrar uma pessoa, a pessoa chega, bate na porta dela, ela manda embora, ela descarta. Então é a pessoa que só solta. Solta, solta, solta. Nada para nas mãos. O que chega quebra, o que chega escorre, dinheiro escorre, relacionamento escorre, amizades escorrem. Em excesso, 9, 9, 9, ele também não vai ter fonte criadora, tá? E o que vem de externo se esvai, destrói, anula, cancela. Por mais que tente, é a pessoa que se auto-sabota. As oportunidades chegam para ela e ela destrói. Então é a pessoa que se auto-sabota em qualquer ocorrido, circunstância, de acordo com o gatilho que ela tem. Então ela vai sempre se auto-sabotar, vai estar sempre jogando, eliminando, destruindo, destrói pessoas, destrói quem está ao lado dela, causa desgaste emocional nas pessoas, então, desgastes nos trabalhos. A pessoa não flui, se ela tem problema com relacionamento, ela vai destruir, ela vai se auto-sabotar, ela vai deixar a pessoa com o emocional abalado, ela vai destruir a relação, ela vai terminar, não para com ninguém. Tá bom, ninguém nunca tá à altura dela. E ela não sabe que o problema é nela, não é em quem está do outro lado. Porque a pessoa em desequilíbrio, ela não vai segurar nada. Tudo que vai chegar, vai sair, vai cair, vai por água abaixo. O feminino, 9, em excesso, tudo 9, 9, 9. É a destruição, é a morte, tá? Pessoa com excesso feminino é a morte. É sempre encerrando ciclos o tempo todo, nada tá bom, tudo destrói, aniquila, se auto-sabota. O desequilíbrio no polo feminino em excesso destrói, desequilíbrio no polo masculino em excesso segura, contém, é a besta, tá? Então a fonte criadora é um dos dois, ou masculino ou feminino, né? Conforme adaptar aí onde está o excesso. Então, hoje, a Matrix, as massas, ela está em um desses excessos, ou no excesso masculino ou no feminino, porque estão dormindo, não despertaram a consciência, não despertaram o seu eu, né, o seu poder, o que é para ser de fato, a sua essência sublime, poderosa, criadora, que manifesta, que cura, que transmuta a sua luz, não despertou, então ele está ou em excesso masculino ou em feminino. Ser um co-criador, tá? Para você
despertar o teu poder de manifesto, de fazer o que você quer que aconteça, funcione, para você trazer a tua realidade, que você precisa estar com o 3 em equilíbrio, com a tua fonte criadora conectada. Estamos o quê? Na era do despertar global, a famosa transição planetária. Energias superiores estão em toda a Terra despertando. Os sinais seguirão os que creem. Então, muitos que creram estão recebendo essa energia, a energia da ascensão. Está sendo dado de graça para muita gente. Essa nova era, a era da espiritualidade livre, onde você pega o sentido de todas as coisas e vê que tudo chega a um propósito final, né? O propósito que o Criador preparou, tudo caminha para um cumprimento, o propósito do Criador. Então está sendo dado de graça essa energia da cocriação. Então o 3, para você manifestar, você tem que estar em equilíbrio da tua fonte criadora. Onde tem que estar o 3, tem que estar o 3. Onde tem que estar o 6, tem que estar o 6. Onde tem que estar o 9, tem que estar o 9. E aí tu vai ser um co-criador consciente. Tu vai ser o criador, tá? O criador da tua realidade. Tu vai manifestar. É o segredo, né, da lei da atração que todos falam por aí. Que a lei da atração não funciona. Claro que não vai funcionar. Porque você não despertou o teu eu criador, que está oculto, está adormecido, porque tu está em excesso no yin ou no yang. Tá? Então, para manifestar, tem que estar no equilíbrio do 3, tu tem que despertar a fonte criadora. E como que nós usamos hoje em dia para as intenções do número 369? Porque tem uma intenção por trás. Cristo, né, falou, Pedro, 3 vezes tu me negarás. Ele criou ali um manifesto para o Pedro, ele usou o 3 para isso, para criar isso. Então, realmente, Pedro foi lá, negou 3 vezes. Por 3 vezes o galo cantou, foi um outro manifesto, né? Então, Cristo criou algo ali. Ele usou sua fonte criadora ali. A intenção do 3, para criar. Então, o que tu quer criar? Tu tem que colocar a intenção com 3. Vou orar 3 dias, vou fazer tal coisa 3 dias, né? Tu vai trazer a tua intenção com 3. O que tu quer segurar? Preciso segurar esse meu projeto e desenvolver, e trabalhar nele e tal. Usa a intenção do 6. O 6 segura, o 6 retém, tá? Então, tu vai receber a fonte criadora, transformar. O 6, tu vai segurar. O que você precisa segurar? Você vai usar o 6 para segurar. O que tu precisa soltar, tu vai usar o 9 como intenção, tá? Preciso desapegar disso, daquilo. Tu vai usar a tua intenção, tá? Com o 9 para os teus processos. O que você queira criar, segurar, soltar, manifestar. Então, o caminho da manifestação, de tu ser o eu sou, o Deus, né? Tu manifestar o espírito para a matéria, é o equilíbrio do yin e yang.